Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus... A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves. Meu WhatsApp para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e o meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Siga-nos lá, que temos conteúdo todos os dias por meio de nossos vídeos. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Bel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Eu já quero começar nossa semana fazendo aqui alguns agradecimentos especiais. Quero agradecer ao Miguel Freire e ao casal Hugo e Vanusa. São irmãos amigos que têm nos ajudado de alguma forma a manter esse programa no ar. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continue multiplicando e dando grandes vitórias à vida de vocês. Vamos orar ao Senhor para começar nosso programa de hoje. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Abençoe esse programa, as pessoas que irão nos ouvir através desse meio de comunicação e que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Eu quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98896 3701. E esse telefone também é o WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Na sexta-feira eu havia iniciado a primeira parte da mensagem, o sofrimento e a restauração de Jó. Com base em Jó 42, versículos de número 1 a 17. E hoje eu irei prosseguir com a segunda parte dessa mensagem. Nós havíamos visto que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O que implicava que Deus o conhecia, Satanás o conhecia e os seus amigos o conheciam. Ou seja, Jó era conhecido no céu e temido no inferno. E hoje nós continuaremos investigando quem era esse homem. Quem era Jó? Jó era esposo, pai de 7 filhos e 3 filhas, e não apenas isso, mas que tinham comunhão entre si, e sacerdote da sua casa. Aqui nos é pintado o quadro familiar de Jó. Então 3 pontos aqui podem ou precisam ser destacados. Primeiro, o casamento de Jó.
Quem era a esposa de Jó? Em Jó 2, 9 e 10, uma única vez em todo o livro de Jó, sua esposa entra em cena e sai para nunca mais aparecer na narrativa bíblica. Observe o que a palavra de Deus diz que ela disse. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Quem era a esposa de Jó? Uma doida. Não são palavras minhas, são palavras de Jó. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e casado com uma mulher doida. Mas antes de eu criticar a mulher de Jó, deixe-me defendê-la. Quando ela fala essas palavras, ela, assim como Jó, já havia ficado pobre, já havia enterrado 10 de seus filhos e agora seu marido estava com uma chaga em todo o seu corpo, quase à morte. Essa mulher tinha todos os motivos imagináveis de estar revoltada. Eu fico pensando em mães que, em meio a essa pandemia, tiveram que enterrar seus filhos, seu marido, seus pais e tantos entes queridos mais. Noemi, por exemplo, morreu seu marido, seus 2 filhos. E quando ela volta de Moabe para Belém, ela nem quer ser mais chamada de Noemi, que significava agradável, felicidade. Ela queria agora ser chamada de Mara, que significa amarga. A mulher de Jó tinha motivos para estar angustiada, triste e revoltada. Contudo, a questão é que ela deixou passar uma oportunidade única para registro de sua biografia de vida na história. A mulher de Jó é lembrada como quem? Uma doida. Na oportunidade única da sua vida, ela chegou para o seu marido e pediu para que ele negasse a Deus. Isto é, para que ele negasse o Deus a quem ele servia e se matasse. Eu gosto das leituras porque elas são um manual de sobrevivência para o ser humano. No livro de Provérbios, por exemplo, existem muitos ensinamentos sobre casamento e sexualidade. Deixe-me destacar apenas um para os casais. Salomão ensinou aos rapazes de Israel de seu tempo que é preciso muito cuidado na escolha do cônjuge para evitar uma vida infeliz ao lado de uma pessoa contenciosa. E feliz sou eu ainda que não casei. Você que é casado, aguenta firme aí. Observe o que Salomão instruiu. Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 13 e 14. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo às contenções da mulher. E aqui serve para os homens também, ninguém fica de fora não. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então tome cuidado na hora de escolher alguém para casar. Você pode estar se casando com a mulher louca e não com a sábia. Mas tem mais, Provérbios 21, versos 9 e 19. Melhor é morar num canto de umas águas profundas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Verso 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Está doendo aí? Não sou eu quem está dizendo não, é o sábio Salomão. E olha que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, ele sabia do que estava falando. Esse é o perigo de se casar com a pessoa errada. Casamento é uma instituição criada por Deus e para a sua glória. No entanto, se você não observar conforme a palavra de Deus, você entra numa furada. E como dizem por aí, o golpe está aí, quer quem quer. A mulher de Jó perdeu a grande oportunidade da sua vida de encorajar seu marido em momento de aflição. Que tipo de esposa é você? Que tipo de marido é você? É daquele tipo que na hora que as coisas estão indo mal pensa em divórcio?
Diz Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Deus permitiu o divórcio para certos casos por causa da dureza do coração humano, mas Deus não instituiu o divórcio, mas sim o casamento. De modo que Paulo recomendou aos coríntios: quem estiver casado, não se separe, e quem estiver solteiro, também não se case. Tá a responsabilidade que é decidir se casar. Quando for para casar, que seja com a mentalidade que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada nem ninguém nos irá separar, somente a morte. Segundo, os filhos de Jó. Quem eram os filhos de Jó? Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Segundo Jó 2,13 e verso 18, eles eram unidos. Observe o texto, verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Verso 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Havia comunhão uns com os outros. A verdade é que isso não é algo natural de se ver. Irmãos de sangue não são naturalmente unidos. Contudo, a unidade dos filhos de Jó, uns para com os outros, era por uma atitude de Jó precedente. Observe comigo Jó, capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um pai zeloso. Jó era um pai de oração. Jó era um pai de amor. Havia unidade entre os filhos de Jó, porque Jó estava continuamente diante de Deus pela vida de cada um de seus filhos. Como está a vida de seus filhos? Como andam os relacionamentos na sua casa uns para com os outros? Seus filhos estão na presença de Deus? Qual tem sido a sua atitude como pai, como mãe? Você tem chorado diante de Deus por seus filhos ou você está desistindo de orar por eles? Você é um pai e uma mãe que investe em seus filhos ou só os critica e nunca lhes dá apoio moral e nem espiritual? O autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que o pai natural, o pai da terra, corrige a seus filhos porque os ama. Ainda ele indaga no final do verso 7 assim: porque que filho há que o pai não corrija? E aí no verso 8 ele completa o raciocínio dizendo: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nesse texto o autor aos Hebreus estava fazendo uma analogia entre o pai da terra e o pai do céu. E o que nos chama a atenção é que a característica que é exaltada aqui é a atitude do pai que ama seus filhos, a correção, a disciplina, a exortação. Por que estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos na geração Nutella, na geração que os pais dão tudo que os filhos querem para maquiarem aquilo que eles não estão conseguindo dar: amor. O pai ou a mãe dar tudo o que deseja porque fez birra para ganhar alguma coisa. O pai e a mãe que não sabe dizer não para os seus filhos estão criando um tirano, estão criando um monstro. Na minha primeira aula de didática na universidade, fizeram uma pergunta ao meu professor sobre crianças impulsivas que não respeitam a autoridade de ninguém. Meu professor, um homem extremamente inteligente, respondeu contando uma história. Ele disse: alguém algum dia se questionou se eram as margens do rio quem os limitavam, ou se era o rio que dava limite às margens. Mas esse alguém, pensando mais, chegou à seguinte conclusão: nem são as margens que limitam os rios e nem os rios que limitam as margens. Pois, na verdade, sem os limites, o rio deixa
de ter forma e com isso deixa também de ser rio. Pais que não colocam limite para os seus filhos estão deformando a imagem de ser humano deles. O ser humano é um ser racional, é um ser relacional. Aristóteles chama o ser humano de animal político, porque o seu destino se tece na polis, na cidade, ou seja, nas relações sociais. Pais que não assumem as suas responsabilidades como educadores de seus filhos, como ser humano em desenvolvimento, estão prestando um grande desserviço à humanidade ao colocar seus filhos no mundo. Pais, escutem isso. Não terceirizem a educação de seus filhos. Deus vai pedir conta da sua casa para você diante do seu grande trono. Seja zeloso por sua família em nome de Jesus. Terceiro, o sacerdócio de Jó. Jó era o líder espiritual de sua casa, de sua família. Nós precisamos nos lembrar que Jó era da mesma época de Abraão. Naquela época, o pai de família era também o líder espiritual de seu clã. Vale ressaltar que esse período precede muito o que aconteceria com a nação de Israel e o seu sacerdócio levítico. Mas a aplicação disso é muito grande para nós hoje. Mais atual do que nunca. Por quê? Porque a reforma protestante, que aconteceu no século XVI, reafirmou essa verdade bíblica a partir do Novo Testamento, o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes da nossa casa, de nossas famílias e de nós mesmos. Cabe a nós uma responsabilidade espiritual. E Jó aqui nos ensina que devemos velar pela saúde espiritual da nossa família. Hoje nós podemos tirar de lição para nós dessa segunda exposição, dessa segunda parte da exposição sobre o sofrimento e a restauração de Jó, que uma família bem estruturada carece de zelo e fervor espiritual diante de Deus. Jó tinha uma família exemplar. Mas sabe o que é preciso lembrar aqui? Jó enterrou os seus 10 filhos. Alguém pode perguntar, mas se era a família perfeita, se ele orava tanto, por que Deus não poupou a vida de seus filhos por amor a Jó? O que eu vou falar aqui pode ser que nós não consigamos entender humanamente falando. Mas é a resposta mais poderosa de se crer em Deus. Deus permitiu Satanás tocar na vida dos filhos de Jó, diferente do que Deus permitiu ou diferente do que Deus impediu Satanás de fazer com Jó, porque a salvação eterna dos filhos de Jó estava garantida ao Redentor que por fim se levantaria sobre a terra. A retaliação de Satanás matou os filhos de Jó para a sua vida nessa terra, mas não para a vida eterna. A esperança do ser humano transcende esse mundo corruptível. A morte para quem morreu em Cristo é apenas uma ponte para a eternidade nos céus. Deus ele impediu Satanás, por exemplo, de tocar na vida de Jó, você está lembrado. Poupe-lhes pelo menos o que? A vida. Mas Deus não deixou, Deus não poupou a vida dos filhos de Jó, e aí a gente entra em parafuso. Por que Deus permite tal coisa? Por quê? Porque Deus ele sabia que os filhos de Jó estavam salvos. Porque a salvação da vida dos filhos de Jó estava garantida. A vida eterna deles estava garantida no Redentor que por fim se levantaria sobre a terra. Isto é Jesus Cristo. Minha pergunta para você que me ouviu hoje é: se você morrer hoje, você sabe para onde vai a sua alma? Você tem certeza da sua salvação eterna? Se você não tem, convido você agora mesmo a orar comigo essas palavras. Senhor meu Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e entrego a minha vida integralmente para te servir de hoje em diante. Amém. Se você orou comigo essas palavras, entregando a sua vida a Jesus Cristo, primeiro,
saiba que se você morrer hoje, ainda hoje estará com Cristo no paraíso. E segundo, me mande uma mensagem no WhatsApp dizendo quem você é, que eu quero te conhecer. O número é 12 9 9192 5941. 12 9 9192 5941. 12 9 9192 5941. Eu terei o maior prazer em te responder. Deus te abençoe. Muitas pessoas estão aflitas em meio a essa pandemia. Muitas pessoas estão angustiadas em meio a todo esse caos social. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos promete uma vida de salvação, uma vida eterna, uma esperança para além desse mundo corruptível, para além desse mundo que a cada dia piora. A esperança está em Jesus. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa esperança em meio a todo esse caos. Eu quero orar com você que ouviu essa palavra, que está nos acompanhando aí, talvez no seu local de trabalho, na sua casa. Eu quero orar com você. Talvez você está necessitado de uma providência de Deus, de um cuidado de Deus. E eu creio no poder da oração. Eu creio na ação do Espírito Santo sobre a vida do seu povo. Nesse mundo em trevas, eu creio no poder do Espírito Santo. E eu quero orar com você, pedindo a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, eu quero orar junto com essa pessoa, Deus, que está ouvindo esse programa de rádio. A minha oração é que o Teu Espírito Santo, nesse exato momento, vá de encontro a essa pessoa. Toque nela, transforme ela, dê nova vida a ela, renove ela com o Teu Santo Espírito, com a Tua presença gloriosa. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que ela necessita. Se é uma porta de emprego aberta, se é uma cura, se é um livramento da parte de Deus, não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu quero orar agora no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que entre com a providência na vida dela agora. Em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, eu creio no nome de Jesus. E concordo com a bênção, concordo com a vitória sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui novamente os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205 Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, bolos tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941 e eu estarei com enorme prazer respondendo. Sigam-nos nas redes sociais, que todos os dias nós temos vídeos com uma palavra da parte de Deus. No meu canal do YouTube, Miqueias Alves, as séries completas de mensagem, nos acompanhem lá.